Olá, prevencionista! Seja bem-vindo ao canal. Nosso assunto de hoje é a avaliação de riscos em ergonomia. Você já ouviu falar sobre isso? Quem trabalha com ergonomia provavelmente faz isso rotineiramente, mas hoje aqui eu vou te dar 3 dicas importantes para você realizar uma avaliação de riscos rápida, correta e assertiva. Vamos lá? Primeiramente, quando a gente fala de avaliação de riscos, nós não temos isso somente aplicado à ergonomia. Todas as áreas praticamente de atuação em segurança do trabalho realizam de alguma forma uma espécie de avaliação de riscos. Seja quando você faz isso para avaliações ambientais, seja quando você faz isso para suas APRs, as suas avaliações preliminares de risco. Enfim, existe uma série de aplicações para as avaliações de risco. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente da avaliação de riscos ergonômicos, que é talvez a parte primordial de uma análise em ergonomia. Nós começamos lá com a demanda, entendemos a tarefa, mas é justamente na avaliação de riscos que nós determinamos qual é a prioridade em relação a aqueles fatores que você está analisando. Nós definimos ali onde é mais importante atacar e se é necessário realmente realizar uma intervenção. Portanto, nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente de algumas dicas que podem melhorar consideravelmente a sua avaliação de risco. Identificação de perigos. Eu aconselho fortemente que a sua avaliação de riscos comece com uma identificação dos perigos existentes no ambiente de trabalho. Veja, quando a gente fala de um risco ergonômico, nós já estamos dizendo que uma situação potencial, ela se traduz num risco. E quando nós falamos que estamos identificando os perigos, nós estamos fazendo um levantamento de variáveis. E qual que é a diferença básica disso? Vejam, eu posso ter uma situação onde o funcionário está com o braço elevado ao nível dos ombros, ou em que ele realiza uma flexão de coluna, ele realiza uma inclinação do tronco. Será que essas situações elas se traduzem como risco ou elas são apenas variáveis que foram identificadas? Num primeiro momento, eu aconselho que você identifique isso como perigos, que são as fontes potenciais de dano. Então, essa elevação de ombro, essa flexão do tronco, ela vai ser investigada, nós investigaremos esses fatores, vamos aprofundar a nossa análise para identificar se isso realmente se traduz num risco. E de que maneira nós fazemos isso, Basicamente, identificando esse fator, tratando essa variável com métodos específicos, avaliando a atividade real das pessoas, aplicando algumas ferramentas de análise, para que a gente possa chegar a um diagnóstico se esse perigo se traduz de fato num risco ou ele é apenas uma situação eventual que não traz problemas e nem consequências, seja para os funcionários, seja para as empresas. Diagnóstico ergonômico. O segundo passo de uma avaliação de riscos é nós fecharmos o diagnóstico ergonômico. Então veja, uma vez que a gente já identificou os perigos e nós vamos avaliar se eles se traduzem em um risco ergonômico ou não, uma conclusão esperada da nossa análise ergonômica é a gente dizer se aquilo é ou não prejudicial, se aquilo é ou não uma fonte potencial de dano, se aquilo pode levar as pessoas ao adoecimento, se aquilo pode trazer prejuízos para a empresa em relação ao seu processo e assim por diante. Mas nós só conseguimos fechar um diagnóstico corretamente se nós tivermos subsídios adequados. Então, nós precisamos identificar quais são essas variáveis e, a partir desse momento, colocar isso em prática de maneira que a gente possa identificar qual é a exposição das pessoas a esse risco. Caso elas venham ter algum problema, como que isso pode ser? Qual é a consequência disso? Será que isso é grave? Será que não é? Será que isso pode levar a uma doença ocupacional, a um afastamento, a um desconforto apenas, enfim.
Isso é nós avaliarmos o risco. E uma vez que a gente tem isso quantificado, principalmente, nós temos condições de fechar o nosso diagnóstico. Nós só conseguimos ter um diagnóstico de qualidade em ergonomia se nós tivermos subsídios qualitativos e quantitativos. Isso é, entendendo a atividade real das pessoas e depois quantificando isso em termos práticos, né? É possível ou não de causar lesão? É possível ou não de causar desconforto? Desse modo, nós conseguimos fechar o diagnóstico e podemos passar para o nosso plano de ação, nosso plano de recomendações. Priorização de riscos. Um ponto muito importante dentro desse nosso processo de avaliação de riscos é nós entendermos quais riscos são mais importantes e aqueles que podem esperar por uma intervenção ou que podem aguardar um segundo momento para que a gente possa atacá-los. Esse processo de avaliação dessa magnitude do risco, nós podemos chamar de priorização de riscos. Isso serve muito para o nosso plano de ação. Então vejam, dentro de uma avaliação daquilo que é mais importante no ambiente de trabalho, nós podemos encontrar situações em que as pessoas estão expostas a um fator de risco biomecânico, um fator de risco ambiental, questões cognitivas e psicossociais, relacionadas a ferramentas, a manuseio de equipamentos, enfim, uma série de condições ou considerações que não estão de acordo com aquilo que é mais recomendável às pessoas, né, na sua atividade de trabalho. Então vejam, identificar os problemas é uma etapa, avaliar se é um risco ou não é uma segunda etapa. E agora nós precisamos entender aquilo que é prioritário. Os recursos financeiros das empresas, eles são limitados, né? Ninguém tem recursos para poder atacar e resolver tudo de uma vez. Então, quando o gestor pergunta para nós, né, enquanto ergonomistas, o que é mais importante? Se eu tenho uma metodologia que permite priorizar os riscos, isso fica fácil de se responder. Isso pode ser feito através de um sistema de cores, né? Verde, amarelo, vermelho. Isso pode ser feito através de scores qualitativos, como baixo, médio e alto. Enfim, nós podemos criar um sistema genérico, ou que se adapte melhor à sua realidade. O fato é que quando nós priorizamos os riscos, nós os colocamos dentro de uma escala e facilita demais o nosso trabalho no plano de ação e que a empresa possa resolver esses problemas no seu ambiente de trabalho. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas possam auxiliar vocês dentro do processo de avaliação de riscos que vocês realizam, seja ele formal, seja ele informal, porque muitas vezes o ergonomista que não tem tanta habilidade ainda, ou que está iniciando no mercado de trabalho, ele faz uma análise muito mais qualitativa, né? Que não tem exatamente essa avaliação de riscos sistematizada que a gente colocou aqui. De qualquer modo, é possível em qualquer tipo de análise nós encaixarmos esses conceitos e deixar o nosso relatório de uma maneira mais compreensível para todos aqueles que vão atuar em cima desse relatório, caso não seja o ergonomista, né? E a empresa pode atacar isso de uma maneira mais efetiva. Então, eu começo eliminando riscos que são mais críticos, depois eu passo para aqueles que têm uma importância menor e dessa maneira eu consigo melhorar consideravelmente, né, o ambiente de trabalho. Mais ainda, né? Muitas vezes a gente consegue transformar uma situação de trabalho por completo e resolver não só as sobrecargas que estão incidindo sobre os trabalhadores, como melhorar as condições de produtividade da empresa, melhorar as condições de processo, enfim, traduzir tudo isso numa estratégia ganha-ganha. Então, esse processo de avaliação de riscos, eu creio que é muito importante. Nós devemos investir um tempo considerável, né, da nossa análise para a avaliação e priorização dos riscos, porque depois a gente ganha muito tempo para as nossas intervenções e elas se tornam de muito mais qualidade, tá legal? Então, queria pedir que se você gostou desse vídeo, né, se ajudou de alguma maneira, compartilhe com os amigos, deixa um gostei aqui, participa das nossas redes sociais, que aí cada vez mais a gente vai ampliando, né, a nossa comunidade, as nossas discussões em ergonomia e quanto mais gente a gente conseguir atingir com esses conteúdos, mais a gente vai transformar o trabalho de cada um e a realidade dos nossos trabalhadores. Tá legal? Então fico por aqui, deixo um forte abraço, até mais.